Olá, sejam todos muito bem-vindos. Mais um episódio do nosso Seriescast aqui pelo Grupo Séries de Comunicação, nosso podcast que está ao vivo pelo YouTube, lá no @canal Grupo Séries, e você pode nos acompanhar também pelo Spotify. É só entrar no Spotify e pesquisar por Seriescast. Mais um episódio, mais uma história incrível de muita força, coragem e determinação para trazer inspiração para você que está nos acompanhando. Lembrando que está sempre conosco aqui a Odontotop, o Hospital do Dente, tudo que o seu sorriso precisa em um único lugar. Agenda sua avaliação pelo 54-3104-0050. Comigo, nesta oportunidade, Odair Leff, diretor comercial aqui do Grupo Séries de Comunicação. Bem-vindo a mais um episódio. Tudo bem, Daiane? Tudo bem, ouvintes do Grupo Séries de Comunicação? E hoje a gente tem mais uma mulher aqui inspiradora, de um sorriso alegre, onde chega, irradia alegria. É simples assim, Daiane. Muito alto astral. Esse episódio vai ter muita história boa conosco nesse episódio. Tenho certeza que muitas pessoas conhecem, mas hoje a gente vai conhecer um outro lado, uma história mais aprofundada. Carla Link, bem-vinda aqui ao nosso Seriescast. Boa tarde, Daiane, boa tarde, Odair. Boa tarde aos ouvintes do Grupo Séries. Então, estamos aqui hoje, né? Falar um pouco da Carla Link. Ela já chegou aqui na rádio, tinha aquele sorriso, aquela gargalhada, aquele jeito simples dela de ser. Mas, Carla, a gente quer conhecer um pouco da Carla Link, desde a sua infância, seus objetivos e como hoje a Carla Link é referência na nossa região em gastronomia. Sim, vamos então contar para o público a minha trajetória, né? Eu sou filha de agricultor. Meu pai foi, quando eu era pequena, vereador em Carazinho. Ele faleceu muito cedo, com 54 anos, faz 38 que ele é falecido. E eu comecei a trabalhar com 14 anos. Eu trabalhava na área de vendas. E aí, com isso, né, fiquei só com a minha mãe, com o meu irmão, então a gente, né, tem que se virar. Nem vou falar ano, tá? Porque senão vão ver a minha idade, tá louco? Mas eu, com 17 anos, eu comecei a trabalhar na antiga Cred Coopera. Basicamente, eu falo que a minha fase profissional, assim, começou lá. Então, eu trabalhei por 6 anos na Cred Coopera. Eu era a que organizava as festas sempre, porque na época tinha muito funcionário, né? 30 e poucos funcionários, o banco tinha que ter um monte de funcionário. Eu que organizava as festas, eu que fazia as comidas, desde nova. Minha mãe sempre também trabalhou com comida, fazendo comida para fora e coisa assim. Então, basicamente, a minha vida profissional começou na Cred Coopera. Tá? Eu fiquei por 6 anos. Aí, minha irmã morava em Porto Alegre e eu me dei uma louca, assim, eu não quero mais trabalhar no banco, eu vou embora. Aí, eu fui morar em Porto Alegre. E, com isso, eu trabalhei numa empresa, numa multinacional, que a sede era no Rio de Janeiro. E também tinha sede em São Paulo. E o mais engraçado é que cada vez que eu ia nessas viagens, o que eu mais observava nos lugares? A comida. Assim, decoração, essas coisas, não me chamava atenção, me chamava, era a comida. E aí, a minha irmã tinha uma confeitaria em Porto Alegre. Trabalhava com salgados, tortas, essas coisas assim. E um dia ela disse assim, o que tu acha de nós comprar uma cafeteria no mercado? Que nos mercados grandes, lá em Porto Alegre, sempre tinha uma cafeteria, uma coisa para o pessoal tomar um cafezinho. Então, ela comprou a tal de cafeteria, eu comecei a tocar a cafeteria para ela. Aí, a parte da gastronomia começou a entrar nessa época. Eu estava com uns 23, 24 anos, por aí. E nunca mais saí dessa área de gastronomia, né? Trabalhei com ela uns 4 anos depois, fiz uns cursos. Aí, eu resolvi voltar a morar em Carazinho. Porque o meu irmão se separou, a minha mãe queria morar com o meu irmão, porque o meu irmão era mais velho, ela tinha que ficar com o meu irmão, e o meu irmão tinha alugado um restaurante. Aí Família gastronômica. Vim eu de mala e cuia de novo de Porto Alegre. Para trabalhar com meu irmão, com o Beto Link, lá no restaurante do Clube Comercial.
E aquilo foi uma coisa que foi tomando uma proporção que nem eu imaginava que ia ser desse jeito, assim, sabe? Eu vim a título também de ganhar meu dinheiro, né? Eu queria, assim... Eu sempre busquei muito a minha independência, aquela coisa, assim, de fazer as coisas por mim. Aí, entrei no ramo de buffet com o meu irmão, então, no restaurante comercial. Depois disso, eu resolvi ampliar um pouco, né? Porque lá no restaurante a gente não trabalhava com essa parte de salgados, essas coisas assim. O que eu fiz? Abri meu negócio, sozinha, bem louca. Assim, se der, eu não já tenho, posso conseguir um sim, vamos lá. E fui. Abri, comecei a fazer só salgados. E foi indo, o pessoal começou a me procurar para fazer jantares, almoço. E eu comecei, fazia muito na SIC, em Carazinho. Em 2006, por aí, eu comecei a fazer aqui na Cinti, e na Metoc. E aí foi tomando essa proporção e eu fui adquirindo os conhecimentos. Fiz muitos cursos, fiz o curso de chefe de cozinha. E, graças a Deus, hoje, assim, ó, eu estou bem estabilizada na parte minha profissional. Graças a Deus. Eu agradeço todos os dias o dom que Deus me deu. Por quê? Tu aguentar a cozinha no verão, meu amigo, não é fácil. Ai, que tristeza, mas a gente tem que aguentar. E vamos embora. Então, é assim, a minha vida, basicamente, a minha trajetória foi essa, né? Teve muitas coisas no meio do caminho aí, que a gente pode ir falando daqui mais um pouco. Mas, assim, basicamente, a minha história é isso. E hoje está aí, ainda completando 25 anos da minha empresa solo. Que eu tive a minha empresa com meu irmão, se eu for contar, dá 30 anos os anos de cozinha. Mas a minha empresa completa em março 25 anos. E eu já falei, eu vou começar a comemorar CNPJ, porque CPF eu não quero mais comemorar, que está ficando muito antigo, não dá. Eu não quero ficar velha. Hoje em dia dá para renovar a identidade, né? Cada pouco. Renova de 10 em 10 anos, né? E daí volta a contagem. Carla, quando tu pensa nesses 25 anos, 30 anos de carreira na gastronomia, na alimentação, qual é o sentimento que vem quando você lembra dessa tua trajetória? Cara, eu acho que depois dos meus filhos, que eu tenho 2, eu acho que foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida foi escolher trabalhar nesse ramo. Porque, assim, ó, a cozinha, para mim, não chega a ser um lazer, claro, porque tem a parte dura e tal. Mas eu não cozinho única e exclusivamente porque eu preciso cozinhar para ganhar dinheiro. Se tu for para a praia comigo, eu vou ser a cozinheira toda a vida, entendeu? Eu vou lá para os meus parentes, eu sou a cozinheira, mas eles não me pedem, eu faço porque eu gosto. Eu gosto de cozinhar, eu gosto de inventar coisa diferente, eu gosto de estar... Assim, tu tem ali a batatinha, o chocolatinho, não sei o que mais, eu vou fazer disso tal coisa. Eu tenho isso. Então, assim, eu acho que foi a melhor escolha que eu fiz na minha vida ter entrado de cabeça nessa profissão, sabe? Eu me sinto bem feliz. Daí, todo mundo vai pra praia, vamos convidar a Carla Link Pode me levar. Vai ser a nossa cozinheira oficial na praia. Ó, tá todo mundo deixando convidado. uma cervejinha geladinha ali, ó. Com tudo pago, né, Carla? Sem problema. Feito briga, né? Só pela cerveja eu já vou cozinhar. Olha só. Carla, 25 anos é uma história lindíssima, mas teve dificuldades, com certeza. Teve várias. Porque eu sempre digo assim, ó, quando tu começa do zero alguma coisa, do zero que eu falo, 0. Eu, quando comecei há 25 anos atrás, eu não tinha dinheiro, eu não tinha os materiais que eu precisava, mas eu corri atrás. Primeiro ano só paguei financiamento, para, sabe, comprar minhas coisas. Então, assim, ó, foi bem difícil no início, porque é uma coisa que exige tu tá transformando toda hora, assim, ó. Porque tu tem uma coleção, vamos supor, de pratos, né? Mas agora não é mais moda esses pratos aqui é mais para restaurante de hotel. Vamos comprar outros pratos. Então, assim, ó, tu tem que estar sempre se reciclando, isso custa dinheiro, muito dinheiro. Então, assim, não é fácil, tu tem que ter uma rotina de trabalho muito grande para tu estar atualizando.
Por exemplo, a vigilância está toda hora atualizando normas, a gente tem que trabalhar dentro das normas, porque eu sou ME, né? Microempresa. Então, eu tenho toda aquela burocracia que eu tenho que honrar todo mês. Então, tudo é muito difícil, assim. Eu sempre digo, fazer salgado na garagem de casa, improvisado, é fácil. Mas tu fazer um salgado legalizado, que tem tudo direitinho, custa dinheiro e mão de obra muito grande. Então, assim, não é fácil. Eu passei meus perrengues grandes, assim. Mas, eu sempre sou daquela opinião, não, eu já tenho, eu quero um sim. Se der, deu, se não deu, paciência, partiu para outra. E é assim que eu acho que eu levei esses 25 anos, sabe? Eu nunca tive medo de arriscar alguma coisa. Então, assim, teve bastante. Por exemplo, uma das coisas que me deixa muito triste é o fato de eu ter realizado o meu sonho, e eu acho que o do Gervásio Dil também, porque ele passou 4 anos falando no meu ouvido que eu tinha que botar um restaurante e Não Me Toque. Quando eu consegui realizar tudo isso, aí veio aquela pandemia maluca que quase destruiu todo mundo. Eu, graças a Deus, me mantive em pé. Não precisei me desfazer de nada, mas também, né, só tive que fechar o restaurante que eu tinha aberto há 1 ano, praticamente. Então, assim, essa foi a maior tristeza que eu tive, assim, porque eu gostava, sabe? Gostava de vir para cá todo dia, o restaurante era legal, era bonito, e quando eu fui obrigado a fechar, entregar, assim, aquilo foi, eu acho que a maior tristeza que eu tive dentro desses 25 anos, em termos de profissão. Porque, olha, foi difícil para mim superar e me desligar disso tudo, sabe? Porque aquilo foi planejado 3 anos, praticamente, na cabeça, depois planejado para realizar, depois até fazer funcionar. Então, aquilo lá foi bem difícil. Além, né, que as minhas economias tinham evaporado, porque eu tinha montado um restaurante, comprado tudo novo. Móveis de cozinha, móveis de salão. Tive que recomeçar praticamente, entende? Então, assim, mas nunca tive medo, graças a Deus. A pandemia serviu de lição para muitas coisas. Mas para mim, foi só mais um recomeço, porque a gente passa dificuldades, né? Eu me lembro que ali, eu não lembro o ano, mas toda vez que há essas mudanças muito de governo e coisa, fica instabilidade, e a primeira coisa que atinge é a alimentação, né? Então, assim, passei meus perrengues, mas tô aí, tô firme e forte. E esse sonho do restaurante ainda existe ou não? De voltar? Pode ser, eu não descarto, né? Porque assim, ó, o ramo de eventos, que é o ramo que eu trabalho forte, que é essa coisa assim de tu pegar todo o teu material, toda a alimentação, ir lá em outro local, servir, sabe? Toda essa logística que a gente tem que ter. Por exemplo, tu faz uma parte da comida, o resto tu faz lá no local que é o evento. Aí tu tem que carregar um monte de coisa, tu tem que, né? Eu pretendo um dia amenizar isso aí, sabe? E para mim fazer isso, eu preciso ter alguma coisa no dia a dia. Lá em Carazinho, eu consigo me manter bem, porque eu trabalho com os 3 segmentos. Eu trabalho com os salgados, que é aquela coisa do centro, do coquetel, aquela coisa que nunca, sempre vende, que é assim, o meu dinheiro de todo dia. E as marmitas também, eu não preciso mais nem... Todo dia é uma rotina, até eu parei 10 dias, agora eu pensei, vou voltar. Os meus clientes já foram para outros lados. Capaz, eu voltei no mesmo dia, todos aqueles que pegavam voltaram junto comigo pegar marmita. Então, assim, ó, mas os eventos são esporádicos, né? E é uma coisa que não é todo mês que tu tem 2, 3, 4, 5 eventos, que é o giro maior do negócio. E essa parte aí eu tenho que estruturar muito bem. Para mim abrir um restaurante hoje, eu preciso abrir mão de alguma dessas coisas. Porque o restaurante exige muito da gente. É todo dia aquela mesma coisa. Abre, faz o arroz e o feijão. Primeira coisa, o feijão. Eu sempre digo, o básico do restaurante é começar pelo feijão, né? Todo restaurante tem feijão. Então, eu tenho que me estruturar. Não vou dizer que não. Que eu adoro o Não Me Toque. Até eu tenho umas amigas ali perdidas que de vez em quando venho passear aí.
Mas não sei, teria que ver ainda, né? Ou quem sabe em Carazinho também? Pode ser, não sei. São Eu- possibilidades. Porque hoje os eventos, assim, eu tenho 2 casas de festa que eu tenho exclusividade, que eu trabalho para ele, para o proprietário, né, da casa de festa. Então, eu tenho já esses contratos fixos, que para mim é bom, né? Então, tem que pensar bem, mas eu não sei, vamos ver. E falando, Carla, agora de eventos, teve as suas dificuldades, mas de todas essas dificuldades, alguma história, algo que marcou, que foi uma dificuldade, mas que trouxe algum benefício positivo? Tem alguma história para contar nesse sentido? Olha, eh, eu lembro que eu não tinha um carro para carregar tudo, né? Um carro assim próprio, assim tipo, hoje eu tenho uma doblô cargo Para entregar. que carrega o que eu precisar A levar. cozinha portátil. Mas tinha uma época que eu não tinha isso aí. E eu dependia de contratar um caminhãozinho, de contratar alguém que tivesse uma van, alguma coisa. E eu lembro que eu fui servir um evento, isso faz anos, lá em Passo Fundo. E a van esqueceu de nos buscar. Só esqueceu. Só esqueceu. Foram pro trevo? E não, olha, foi cômico aquilo, sabe? Eu disse, meu Deus. Aí aquele dia eu disse, não, chega, não quero mais, agora vou dar um jeito de comprar meu carro para carregar as coisas. Nem que ela fique parada a semana inteira, só saia de noite para trabalhar, ela vai ficar aí para mim, né? Não, daí a gente teve que esperar quase 3 horas pro cara. O cara era de Carazinho até ele ir lá e tal, e chegar lá e nós carregar, tudo que leva tempo, né? Eu queria matar aquele homem, por favor. Eu combinei o horário, né? E a gente tentou deixar tudo organizado para aquele horário carregar. E o cara esqueceu de nos buscar. Olha, eu chorei quase aquela noite, louca de cansada, 18 horas em pé, com as pernas inchadas, e o cara esqueceu de buscar. E eu não podia, eu estava de carro, mas eu não podia deixar tudo lá sem o cara chegar, né? Tinha que orientar e tal. Então, essa, sim, eu não esqueço, nunca sempre falo. Meu Deus. E chovia, ai, e aquele cara não apareceu. Mas depois ele foi, 3 horas de atrás. 25 anos de trajetória, muitos pratos. Você se lembra o primeiro prato no teu próprio negócio que você fez? Eu sempre trabalhei muito com filés, né? E uma coisa que eu faço parmegiana que a minha mãe fazia. Sabe? Então, aquele enrolado, Certo. sabe? Que vai dentro, presunto, queijo e tal. E é uma delícia. E eu lembro que a minha empresa eu abri numa sala do Shopping Everest, lá em Carazinho. Lá tem as escadarias, né? Aí tu subia bem à direita, tinha uma salinha e todo o vão, né? Lá eu comprei mesas, cadeiras, coloquei pro pessoal ir lá tomar chá, comer torta fria, essas coisas assim, que eu tinha o balcão com lanche, com coisa. Eu assim, mas eu acho que eu vou trabalhar de noite e vou colocar uns filé para vender, ver se roda, né? De repente ela entrega, ou até mesmo se a pessoa quiser vir aqui. Aí eu coloquei o filé de gado, filé mignon, madeira, parmegiana, molho de queijo, esses mais tradicional. E de frango também. E eu lembro que eu tinha feito uns parmegiana maior, assim, porque é para serviço à la carte, né? E aí foi um casal lá para comer, o primeiro casal. Eram meus amigos, né? Foram lá, pediram parmegiana, cada um. Só que eram os grandes de à la carte. E eles não conseguiram comer todo o parmegiana. A preocupação deles, olha, era o quê? Que eu ia ter prejuízo servindo um parmegiana daquele tamanho. Mas não, o valor do prato, ele era um prato para 2 pessoas. Sabe? E eu lembro como se fosse hoje, assim, eles, mas Carla, mas tu vai ter prejuízo. Mas claro que era tudo calculado, né? Para começar, o filé, tu põe o peso, né? Para ver valor e tal. E eles disseram, meu Deus. Então, eu assim, e é uma coisa que eu vendo até hoje, que, olha, se eu tiver 10 embalagens de parmegiana congelado lá, daí eu faço os menorzinhos, né?
e quiser vender, eu ponho ali no Instagram, embalagem de micro-ondas. Eu vendo assim meia hora tudo. O pessoal adora. E esse, acho que assim, foi um dos meus primeiros pratos assim lá no meu negócio. Porque depois eu comecei a fazer os eventos, comecei a fazer os almoços da SIC. Quem era prefeito na época, meu Deus, não me lembro, mas não sei se era o Ailton, quem. Não me lembro, eu comecei a fazer os almoços da SIC. E aí que eu comecei a trajetória dos buffet fora. Em 2006, comecei a fazer aqui na Cint. Fiquei anos fazendo aqui. Vários anos. E aí só foi. Não sei você, Odair, mas eu estou curiosa. Não provei esse parmegiana ainda. Então vamos ter que marcar. Vamos ter que marcar uma hora dessa. Depois, né? Eu sei que é bom. E, Carla, esses 25 anos fazendo eventos, geralmente eventos são momentos especiais para aquelas pessoas. Elas estão ali celebrando algo que é muito especial para ela. E muitas vezes a tua história se funde à história daquela pessoa. Como é que é também fazer parte de tantas histórias especiais? É assim, ó. Dezembro do ano passado, teve a formatura do Rui, eu acho. E lá no início do ano, as meninas foram lá conversar comigo para ver, né, o orçamento e coisa. Daí diz uma delas para mim, imagina, terceiro ano, 16 anos. Diz ela assim para mim, o meu pai disse que é para te caprichar no preço porque tu fez o casamento dele e da mãe. Meu Deus, agora que eu vi que eu tô velha. Eu já tinha feito festa da menina, o casamento deles, formatura, festa de um aninho da menina, festa de 2 aninhos. Eu disse, meu Deus, a guria está se formando no 2º grau já. Olha quantos anos. Assim, ó, e essa coisa assim, ó, de tu se envolver, eu gosto muito assim, de conversar com as pessoas antes. Por exemplo, eu não tenho um cardápio engessado. É isso. Eu gosto de conversar, porque às vezes assim, ó, primeiro lugar, um menu de uma festa, por exemplo, tua, tem que ter a tua cara, o que tu gosta de comer, entendeu? Então, assim, eu gosto de fazer uma coisa assim, já mais direcionada, ver as preferências da pessoa, coisas que a gente sabe que vai rodar bem, que o pessoal vai gostar. Fazer meio que personalizado, né? Então, tu acaba se envolvendo com as pessoas bastante. E depois tem toda uma tratativa antes e depois, assim, o encerramento, aquela coisa. A gente acaba se envolvendo bastante. Casamentos, então, eu perdi as contas de quantos eu fiz. Mas um eu gravei. Eu fiz no Clube Comercial, no salão de festa em cima antigo, que foi derrubado, um casamento de uma noiva que casou de vermelho. Esse eu nunca esqueci. Nem a noiva eu não esqueci. Porque ela entrou de vermelho, assim, sabe? Eu achei bem legal. Então, assim, nossa, formaturas. Antes da Bierside começar a alocar o salão deles lá, tinha muito baile lá no comercial de formatura. E a gente fazia os jantares embaixo, no restaurante, na boate do clube. Bailes de formatura, assim, de turmas, né? Não, eu também não lembro quantos, mas foram vários. Muitos. Algum cliente especial que pediu um prato diferente para você e você, como é que eu vou fazer esse prato? Eu vou ter que pesquisar? Eu tenho um senhor lá em Carazinho, seu Irineu, ele já está bem de idade. E ele adora inventar comida e me ligar e ele explica como é que é para fazer, que é para mim fazer para ele. É impressionante. E o que ele pede? Ele pede umas coisas assim, ó, bacalhau, nossa, ele ama bacalhau. Mas tem que ser do jeito que ele quer. Daí ele explica, mas eu quero assim. Aí tu tem que fazer, eu já mais ou menos, né, vou visualizando o prato conforme ele vai falando. Salmão, ele ama salmão, sabe? E massa. Daí, massa com um molho de carne, assim. Ele explica, eu não quero aquela carne moída, eu quero aquela carne picadinha, o filé picadinho. Então, assim, sabe, eu converso com ele no telefone, ele me explica, e aí, nossa, ele é uma figura. Ele pede umas coisas bem fora, assim, às vezes, sabe? Mas ele me explica como é que ele quer que faça, para mim entregar para ele. Ele é meu cliente há muitos anos já, seu Irineu. Gente boa.
Olha só quantos pedidos especiais, hein, Carla? Até você antes falou que para nós, estava conversando aqui fora do ar das câmeras, você disse que gosta de se reinventar a cada tempo. Em que sentido? É que Nos assim, pratos, da forma de se apresentar, de que maneira? olha, na realidade, assim, eu falo que a cada 7 anos eu gosto de dar uma revirada, assim, na minha vida. Por exemplo, eu agora, ano passado, encerrei um ciclo. Um exemplo que eu vou dar, né? Os últimos 5 anos foram anos bem atípicos. Porque a pandemia, a gente teve que se adaptar a outras formas de ganhar dinheiro, de tu trabalhar, né? Mudou muito também. Como você se manteve, abrir um parêntese aí, como você se manteve na pandemia? Porque o teu setor, eventos, foi Eu tive muito 49 eventos cancelados em Carazinho e 16 em Não Me Toque. E aí como é que paga as contas? Exatamente. A minha sorte é que eu nunca fui de pegar dinheiro antecipado. Eu, por exemplo, se eu vou fazer um evento, ou eu pego na semana ali do evento o dinheiro, ou encerra, né? Faz a conta, manda a nota e tal. Mas eu não tinha dinheiro para devolver para ninguém, porque o pessoal teve que devolver, pessoal de decoração e coisa, foi pesado. E eu, assim, tudo cancelado. Eu tinha 10 mil salgado, que eu tinha 5 formaturas naquela semana. Que já estavam vendidos, né? E aí, fui vendendo, fazendo promoção, baixei o preço. Era um pedidinho de 100 para um, pedidinho de 100 para o outro. Os funcionários ficaram pelo governo. E eu tive a sorte que a pandemia foi logo depois da Expo Direto, lembra? Uhum. E eu tive um movimento fantástico no restaurante aqui no Me Toque. E tinha feito um evento grande no salão social do Clube de Não Me Toque. Então, eu tinha todo esse dinheiro que eu movimentei ali e eu não tinha muitas coisas a pagar. Tirando boleto, assim, de algum fornecedor e coisa, eu estava numa fase que eu tinha encerrado os pagamentos dos materiais. O restaurante estava pago, todinho pago. Eu tinha só a despesa fixa. E algumas, por exemplo, o Marquete, lá em Carazinho, que é o prédio que eu estou do Marquete. O Marquete foi uma pessoa fantástica na minha vida. Ele, assim, ó, segurou as pontas, assim, 12 meses. Claro que depois a gente fez um acerto e tal. Mas eu fiquei 12 meses sem pagar o aluguel para poder manter o negócio lá. Né? Então, assim, às vezes ia sábado de tarde, eu sozinha lá, entregava 100 para um, 100 para outro, até começar a baixar aquele estoque, porque eu tinha um prazo, como eles eram feitos, basicamente, fazia 10 dias que a gente tinha feito esse estoque, eu tinha 2 meses para vender aqueles salgados, né? Eles tinham uma validade de 2 meses, que eu nunca deixo mais que 2, até nem dura mais que 1 mês no freezer, né? Então, eu fui vivendo assim, e graças a Deus esse dinheiro me ajudou a viver um tempo ainda, no início da pandemia, que eu tinha faturado no restaurante, eu tinha feito uns eventos grandes de formaturas também. Então, isso aí, eu consegui me manter uns 6 meses sem dizer assim, mas eu tenho colegas de ramo que passaram necessidade, foi horrível. Que perderam os negócios, que tiveram que entregar porque não conseguiram manter em pé, né? Eu consegui me manter, mas não foi fácil. Daí, o que a gente fazia? De noite, acostumada a dormir tarde nos eventos. Eu sou uma pessoa que eu sou vespertina, eu gosto de ficar de noite funcionando e dormir de manhã. Adoro dormir até 9 horas da manhã. O que eu fazia? Eu ficava assistindo live, né? Filme, até 2 horas da manhã. Daí eu dormia até as 9h30. Morava só eu e meu filho menor, os 2 em casa. Então, foi assim, depois que eu comecei daí a fazer as marmitas. E aí, aquilo deu uma agitada no negócio, né? Eu pensei assim, eu vou tentar, né? Aquela velha história, não, já tenho, posso ter um sim. No primeiro dia, eu já fiz 32 marmitas. Bom, né? Bom. Com 8 meses de pandemia, fiz 32. Os restaurantes estavam fechados ainda, basicamente todo, porque ninguém ia. Fiz 32 marmitas no primeiro dia. Eu disse, mas acho que esse negócio aí vai ser bom. E é uma coisa que dá um giro legal, assim, no dia a dia.
e manter teus funcionários trabalhando, porque às vezes, se tu não tem um evento muito grande na semana, eles ficavam assim, né, fazendo estoque, essas coisas assim. Isso movimenta, porque pelo menos de manhã eles têm atividade sempre, né? Então, foi assim que fui dando os tombos. E tudo isso vem de encontro a se reinventar todas as vezes. Sim, com certeza. Os próprios eventos mudaram muito depois da pandemia, né? Agora que está começando os eventos maiores. Mas ali o primeiro ano que retomou os eventos, era tudo eventos pequenos. O pessoal estava com medo ainda de fazer coisas grandes, né? Que eu falo eventos grandes, acima de 150 pessoas, por aí. Né? O pessoal voltou fazendo eventos menores. Agora, de um ano para cá, que começou a retomar casamentos maiores, essas coisas. Até eu esqueci de falar. Eu tinha um casamento que a guria... Era em abril o casamento. E ela, início de março, ela me pagou a metade. E daí, quando estourou a pandemia e tal, daí eu liguei para ela assim, agora o que a gente faz? Eu não tinha gastado o dinheiro dela ainda, graças a Deus. Daí ela disse, não, pode gastar o dinheiro, porque o meu casamento vai sair nem que seja daqui 5 anos. A entrada tá garantida, eu vou casar. Daí eu disse para ela assim, então nós vamos fazer o seguinte, ó. Vamos calcular isso em pessoas. O valor que eu te contratei é esse, dividimos, né, o valor que tu me pagou, vamos ver quantas pessoas tu tá pagando. Aí lá deu 100 pessoas que ela tava pagando. E o casamento era para ser para umas 300. Assim, então tá, ficamos... Daí, assim, só que quando eu retomar, que a gente for fazer, eu vou ter que ver os custos, de repente eu vou ter que reavaliar esse valor. Assim, não tem problema. Esse casamento sai, nem que, olha, seja daqui 5 anos. E já saiu o casamento? Já! Justamente. Pois é, foi até um dos primeiros eventos grandes que eu fiz, o casamento dela, daí deu 320 pessoas, se não me engano. Daí ela já estava até com o nenê. Coisa mais querida. Tava com 6 mesinhos o nenê. Nesse meio tempo ela engravidou, teve o nenê e aí ela foi casar. Importante que saiu o casamento. Mas ela é uma queridona, Luiz. Mas foi o único evento assim que eu disse assim, eu me preocupei, né? Porque a maioria das pessoas, né, teve que devolver dinheiro para os clientes. E eu fiquei bem feliz. Ainda tinha esse dinheiro para trabalhar mais uns. Bom, voltando ao nosso tema, você disse que encerrou um ciclo. Que ciclo é esse? Não, é que assim, ó, eu falo que foi o ciclo do luto. Sabe como é que é a história do ciclo do luto? É quando tu tem que viver... quando tu perde alguém, né? Tu tem que viver aquele luto. Ou ele vai te consumir, né? Então, assim, ó, eu por um ano... além da pandemia, eu estava saindo da pandemia, eu estava começando eu tinha um sobrinho que morava em Porto Alegre, com 1 ano mais que meu filho mais velho. E eu, praticamente, quando eu morei em Porto Alegre, eu criei ele meio que junto com a minha sobrinha e tal, porque a minha irmã trabalhava que nem uma louca na tal de confeitaria. E eu trabalhava de segunda a sábado, de segunda a sexta, nessa multinacional. Ao final de semana, eu ficava com as crianças. E eu era aquela tia que ia no cinema ver a Xuxa com os sobrinhos, ia no Parque Marinha, lá andar naqueles brinquedos que tinha lá, ia no shopping fazer lanche. Eu era essa tiazona. E o guri, assim, ele parecia mais meu filho do que o meu próprio filho. E ele faleceu de câncer. Vai fazer 2 anos agora, em fevereiro. E aquilo foi uma coisa, assim, que deixou a gente muito abalada. Eu estava toda hora indo para Porto Alegre por causa da minha irmã, né? Filho da minha irmã. Então, assim... eu senti, assim, que... De outubro para cá, assim, nossa, mas eu estou muito apática. E eu comecei a me questionar isso. Eu disse, meu Deus, mas tu não é assim? Tu nunca foi assim. Tá na hora de reagir, mulher. E daí, eu entrei em 2026 já fazendo revolução lá nos cardápios, nas disponibilidades das coisas. Eu contratei um rapaz de marketing lá para nós trabalhar o marketing da empresa. Daí diz a minha gerente administrativa lá, financeira, assim, olha, tu para de gastar que nós estamos iniciando o ano. Mas, assim, a gente tem que investir, né? Então, assim, ó, esse ano eu quero... Porque eu acho que quando a gente entra numa rotina,
tu acaba acostumando com aquela rotina. Eu estava acostumada àquela rotina, sabe? Meio apática. E eu gosto do agito, eu gosto de trabalhar onde tem função, assim, sabe? E eu, esse ano, vou investir bastante nos eventos. Inclusive em coisas assim, né? Para servir, louças, essas coisas, porque tu tem que reciclar. Por exemplo, antigamente, eu estava olhando as minhas fotos, porque tenho que fazer meu currículo agora. Basicamente, o que eu estou falando aqui, eu vou ter que pôr no currículo uns detalhes. Aí eu comecei a olhar as fotos dos casamentos lá em 2004, 2005, que tinha aquele arranjo de fruta enorme. E dos lados, assim, as sobremesas, era aquele monte de sobremesa. 8, 10 tipos de sobremesa, aquelas mesas lindas, assim, sabe? Hoje em dia não existe mais isso. Hoje é um empratadinho de sobremesa ou docinho, uma coisa assim, sabe? Não tem aquele glamour, sabe? Eu sinto ver como as coisas mudaram, né? Elas estão mais práticas, mas eu ainda sou daquele tempo, assim, eu gosto daquele glamour, assim, de um buffet cheio de variedade de comida. Eu tenho um promotor que ele me diz assim, tu tem que fazer um buffet mais sucinto. Cara, fui criada, né, por agricultor. O pai, se não tivesse arroz, feijão, mandioca, massa, não sei o que mais, não era almoço. E se eu fizer um buffet com menos de 3 tipos de carne, para mim, aquilo ali não é um buffet de festa. Eu acho que tu tem que dar opções para as pessoas. Tu gosta de gado, eu gosto de frango, ela gosta de porco, daí tu tem que agradar todo mundo, né? Então, isso aí que eu tô falando, assim, ó. É moda agora muito, aquelas comidinhas. É legal? Acho super legal. Mas eu quero fazer do meu jeito, não assim, tipo... o que o pessoal tá rotulando agora, né? Isso, entendeu? Eu quero trabalhar do meu jeito, com as minhas comidas, mas vou ter que entrar nesse negócio aí da coisa sucinta, eu acho. Então, vamos ter que reavaliar os cardápios. Mas a gente vai dar opção para o cliente, ó. Tem o mais tradicional, o do glamour, ou tu quer o sucinto? Vamos lá! O importante é que todos vão ter o tempero Carla Link. Exatamente, é isso aí. Bem por aí mesmo. Carla, de onde é que vem tanta essa alegria, essa paixão por fazer, essa motivação de inventar? Ela chega a abrir um sorriso aqui pra gente. Eu sou virginiana, né? Virginiana é São terrível. dois. Virginiana... e eu sou daquelas assim... eu não sei, mas eu acho que esse negócio aqui não fica legal aqui. Acho que eu vou botar aqui. Daí eu fico olhando aquilo assim... Não, mas eu acho que tá melhor lá daquele jeito. Eu vou deixar lá. Tá? E outra coisa, assim, ó. A coisa mais simples... Hoje eu tô treinando um rapaz na cozinha. Vou te citar um exemplo. E eu conheci ele, ele foi trabalhar para mim nos eventos na cozinha. Eu disse, esse guri vai ser um bom cozinheiro. E ele era confeiteiro de um mercado. E daí, ano passado, um dia eu encontrei ele na rua, ele disse, não estou mais no mercado. Eu disse, tu não quer aprender a cozinhar? Eu quero. Daí ele foi trabalhar comigo. Isso em outubro, novembro. E aí... Eu comecei em 2026 bem louco, porque eu chamei ele na segunda-feira, agora dia 5, 6. E falei, das duas, uma. Ou tu aceita aprender a cozinhar e fica aqui por um bom tempo, ou tu me diz agora que eu já vou procurar outra pessoa. Eu te ensino, tu não vai precisar pagar curso de chefe de cozinha. Isso é bobagem, é só título. Que o que a gente aprende é no dia a dia. Aí hoje eu tinha estrogonofe de filé na marmita mais cara, a marmita da casa. Eu vou te ensinar a fazer o estrogonofe do jeito mais prático, estrogonofe de uma panela só. Porque tem gente que faz todo, né, um rodeio para fazer um estrogonofe. E daí eu dizia assim para ele, o negócio é o seguinte, tu tem que fazer as coisas com calma. Não pode ser agitado. E outra coisa, com alegria e amor. Pensa que tu tá fazendo esse estrogonofe para te sentar depois e comer. Que é para ti. Tu tem que pôr esse amor na comida. Senão ela não vai ficar legal. Quando a comida não for boa no restaurante, pode saber que a cozinheira ou tá de mau humor,
Ou tá naqueles dias. Porque cozinha, ou tu põe amor e tu põe dedicação, ou nem vá cozinhar. Fazer assim de qualquer jeito não é comigo. Eu já sou daquelas que eu gosto tudo organizadinho. O mise en place que falam, né, da cozinha. E eu tô tentando tirar, ele tem uns chilique assim, volta pra terra. Vamos. Amor, bom senso na hora de temperar, na hora de colocar os ingredientes. Você tem que pensar em tudo, você tem que pensar que ele tem que ficar bom, que o custo não pode ser alto, e que o resultado final seja aquele que tu gostaria de comer. Sabe? Então, assim, ó, eu até pensei uma época atrás em colocar uma escola de gastronomia. Eu tenho o salão de festa lá em Carazinho, que eu já pensei 1000 vezes em transformar ele numa escola e uma delicatessen. Mas eu tenho receio, porque ninguém mais quer trabalhar na cozinha. Porque é um trabalho, né? Então, assim, olha... Exige realmente Exige. amor. É. A diferença de ter uma comida que é simplesmente uma receita que o pessoal copia e bota os ingredientes ali no sabor, tá? No amor que a pessoa coloca. Não, isso é tudo. Mas é que eu sempre fui assim. Eu me lembro que na Crédito Coopera teve aquele plano, não me lembro qual era o presidente que entrou, que deu aquela lambança toda na financeira, que prendeu dinheiro, não sei. Ai, não lembro, acho que foi o Collor, né? Collor. Uhum. Aí, a diretoria lá era cooperativa, né? Tinha o presidente, o vice-presidente, né? Tal. Deles, eu era recepcionista e secretária deles, né? Na época. Eu tinha o quê? Uns 18, 19. Aí, ele me chamou, eu e mais umas 2, 3, e disse assim, olha, a gente vai ter que dispensar a senhora que faz o café e que limpa aqui a agência, ela vai vir só uma vez por semana limpar. Vocês vão ter que... Era carpete, tinha que passar aquela feiticeira, aquele negócio. E os banheiros? E os banheiros? Ai, meu Deus do céu. Não, vamos, né? Vamos dar um jeito, vamos fazer. Não podemos perder emprego. Só que tem um detalhe. Os rapazes vão ajudar. Eu era muito assim, né? Cada um vai ter uma tarefa e cada dia vai ser um. Só as mulheres, não. Aí eu me lembro que o presidente disse assim, não, olha, essa aí é revolucionária. Eu disse, não. Se nós temos que nos sujeitar, os homens também. E a gente fazia aquilo numa brincadeira, assim, de tardezinha, antes de ir embora. Sabe? A gente fazia junto, brincando, dando risada. Era divertido, no final das contas, no final do dia. Era uma festa, a tal de organização e limpeza depois da agência. Meu Deus! Mas assim, ó, é o tal negócio. Ou tu põe alegria e põe amor, ou nem vá para uma cozinha. Porque cozinha é uma coisa assim que tu... É por isso que, ó, cozinheira gordinha... Eu sou gordinha, né? Mas é que eu provo minhas comidas. Carla, tem algum prato que é especial para você? Que toda vez que tu cozinha aquele prato é um sentimento diferente? Cara, sabe o que eu mais gosto de fazer? E eu faço uma vez por ano só. É lentilha de final de ano. Eu tenho essa... Às vezes eu faço para colocar na marmita, mas não tão, assim... Robusta. Eu não sei porque eu fiz agora, né? Há pouco passou o final de ano. Mas, assim, aquilo eu faço... Para mim é um evento fazer a lentilha. É costelinha de porco, é calabresa, é bacon, é não sei o quê, é paio. Tu vai colocando coisas, né? E daí, para mim, assim, ó, eu amo fazer esse estilo. Feijoada, adoro fazer feijoada. São comidas, assim, né, bem atípicas. Vaca atolada. É um prato, assim, bem, né? Ele é chatinho de fazer, mas pensa numa vaca atolada bem feitinha, no inverno, um vinhozinho. Meu Deus, é muito bom. Né? Vamos parar de gravar. Que é bem fora desse ramo de eventos, começando né? a ficar com fome, pensando no vinho, na comida, o ar-condicionado aqui já tá mais friozinho. Saudades do inverno. Não, e é bem fora dessa parte dos eventos, né? Porque a comida de evento, querendo ou não, ela tem que ser um pouquinho mais sofisticada, né? Então, é muito filé mignon, muito filé de frango, a parte do, né, salmão, peixe. O pessoal adora, né? Então, assim, essas comidas eu gosto porque é comida, assim, que, sabe, me leva para trás, assim, para a infância. Porque é comida de... Comida de casa. De casa, é.
E os valores que você quer deixar, Carla? O meu filho mais velho me disse uma coisa semana passada. Eu disse para ele, vou dar uma de louco, acho que vou abrir alguma coisa lá na praia para trabalhar. Ele disse, o que tu vai fazer com a casa? Que a minha casa, eu paguei. Também foi difícil de pagar, né? Eu financei na Caixa, né? Mas tá tudo bem, terminei já. Amém. Dele, sim, tu me ensinou uma coisa que eu vou levar para minha vida. Eu disse, o que foi que eu te falei? Tu disse que a gente nunca vende o que a gente já tem. Que a gente ou troca por melhor ou fica como está, mas nunca se desfaz. Ele gravou isso, que eu disse para ele, não, minha casa eu não vou vender. Nunca na vida. Posso até reformar, melhorar e tal. Porque é o meu porto seguro. E ele gravou isso. E me cobrou. Então, quer dizer que eu acho que ensinei direitinho, né? Ele manter, assim, essa coisa, assim, do apego, assim. Mas o que mais, assim, eu acho... Meus filhos, eles me veem como uma guerreira. Que eu trabalho muito, assim. Acho que isso é um exemplo para eles, assim. E eu não desisto das coisas tão fácil. Se eu quero uma coisa, pode demorar 2, 3 anos. Se eu colocar uma coisa na minha cabeça, vai ser daquele jeito, nem que demore. Entende? Enquanto eu não alcanço aquilo, eu não sossego. E o meu menino mais novo é assim. Ele persiste nas coisas, ele não desiste. E eu acho que isso aí também é uma coisa assim que ele é um pouco assim, ele é de mim, sabe? De ter essa coisa assim, de trabalhar muito para atingir os objetivos, né? E nada assim, não é nada assim, por exemplo, não é financeiro que eu estou falando. Valores de vida. São coisas assim que dinheiro não paga, né? O carinho, né? Que tu tem pelas pessoas que te rodeiam, né? Eu tenho pessoas da minha família que são muito arrogantes, sabe? Que eu até tento fugir. Mas todo mundo diz assim, mas tu é tão simples, como é que tal pessoa é tão... não sei, não sou dessa família. Porque mexiam comigo quando eu era pequena, que eu era adotada. Porque eu sou a única morena dos olhos morena. Assim, castanha, com olhos castanhos. Porque meus irmãos são tudo meio alemão, com olho verde, olho azul, e só eu com olho castanho. Eu só acho que eu não sou adotada mesmo, eu sou de outra família. E, Carla, 25 anos completados agora de Carla Link Eventos. Quais são as projeções e os sonhos ainda não alcançados para os próximos 25 anos? Espero, né, amiga? Porque, olha, a aposentadoria tá difícil. Temos que trabalhar. Uma que eu não tenho idade ainda, né? Agora não vou ter mais por mais tempo ainda. E outra que eu acho que eu nem conseguiria ficar parada, sem fazer nada. Eu tenho vários planos. Um deles foi interrompido na pandemia, que eu estava iniciando um processo de... O meu salgado, por exemplo, é um salgado bastante artesanal, né? Eu queria abrir, tipo, franquia do meu salgado. Isso é uma coisa que eu pretendo retomar, entende? Eu não vou parar, porque, assim, o salgado é uma coisa que gira todo dia. Hoje, por exemplo, assim... Tinha o quê? Tinha uns 2.000 e pouco salgado hoje, uma quinta-feira, né? Então, assim, isso eu quero retomar. Até porque, se eu fizer essa parte, eu posso diminuir um outro lado, né? O ritmo. Porque claro que eu canso, tem dias que eu tô, assim, demolida. Se eu tocar direto um final de semana de quinta a domingo trabalhando 12, 14 horas por dia, na segunda-feira eu tô um bagaço, né? Isso eu não vou conseguir daqui 10 anos mais fazer. Porque querendo ou não, teu corpo, né? Ele pede uma pausa. Então, isso é uma das coisas que eu quero fazer, tipo uma franquia dos meus salgados. Provavelmente eu vou fazer a primeira esse ano já. Lá pros lados... lá pros lados lá de Taquara, Igrejinha, que eu tenho uns parentes que moram por lá. Aquela região lá é ótima. E daí, assim, mas tô esperando aí no investidor se decidir.
porque daí, né, tem que ser tudo dentro do Tem que ser o padrão. padrão. Carla Link. É. Coisa que, assim, ó, o pessoal não tem hábito de fazer, é ficha técnica, né? Claro que cada pessoa tem uma mão para modelar um salgado. Um fica de um jeito, outro fica do outro. Mas a ficha técnica daquele salgado vai ser para a vida. Ele não vai mudar. O que é a ficha técnica do A salgado? ficha técnica é assim, ou, por exemplo, os ingredientes, quantidades, qual é o valor nutricional, aquelas coisas todas que tem que ter. Cada um tem que ter. Por exemplo, cada massa folhada é uma, massa de assado é outra, massa de frito é outra. Então, cada um tem que ter. Isso aí tem que ser tudo padronizado para te poder fazer essa franquia aí que a gente quer fazer, né? Daí inspirou esse Seriescast de hoje. Uma mulher que faz com tanta paixão, fala com tanto amor do seu alimento, do seu salgado que ela produz. Nossa Senhora, dá vontade de ser cozinheiro, viu, Carla? Dá vontade. Dá vontade, porque você fala com uma paixão daquilo que você faz, assim, você quase encheu o olho de lágrima antes, quando eu percebi, quando você fala do teu produto, e isso faz a diferença. A gente tem que gostar muito. Eu nunca esqueço, quando eu morava em Porto Alegre, eu tenho uma amiga que é da vida, assim, e ela disse, vem final de ano pra cá, vão passar o Réveillon aqui com a gente, não sei o que e tal. Se o pai e a mãe vão pra praia, vai ficar só eu e o mano, vamos fazer um Réveillon aqui em casa. Daí cheguei, mas eu sabia. Eu cheguei na casa dela no dia 30, ela já disse, vamos no mercado que tu vai fazer a ceia. Isso eu tinha... Tudo planejado. Eu tinha uns 22 anos por aí. Tudo planejado na minha entrada. Porque antes de eu ir embora para Porto Alegre, era assim. Por exemplo, ela ia lá em casa, a mãe ficava muito tempo em Porto Alegre, lá com a minha irmã. Aí eu fazia janta, ela e o pai. E aí o pai tinha uma revenda de bebidas e coisas, daí ele já dava um vinhozinho para nós e tal, mas a cozinheira sempre era eu, independente. Nós tínhamos a turma de bloco, a cozinheira do bloco. Falavam e faziam, vamos fazer um carreteiro de noite. E já me olhava. Então, assim, ó, isso aí não é... Isso aí eu acho que eu nasci com isso, sabe? Com esse negócio da cozinha, assim. Eu bati cabeça, né? Eu trabalhei numa multinacional de material odontológico 4 anos. Viajava o Rio Grande do Sul todo. Gostava da área de vendas, mas aquilo, não sei, não era para mim, assim. Eu não estava legal naquilo. Ganhava bem, mas não era aquilo. O dia que eu comecei a mentalizar a minha empresa essa, que eu abri em 2001... Nossa, eu fiquei 6 meses planejando ela. Como que eu queria fazer? Ela ia ser pequenininha. Quer dizer, foi pequenininha. Mas em 1 ano ela se tornou gigante. Para mim. Mas eu me dediquei assim... Bom, eu cheguei a morar no Everest, né? Para só descer ali o elevador e ir para a empresa. Eu trabalhava de noite. Queria trabalhar de noite, de madrugada. Eu estava em casa, né? Então, assim, é tudo muito assim... Eu planejei como eu quis. Do meu jeito. E realizou. Tem uma música do Elvis Presley que fala, eu fiz do meu jeito, eu não me lembro o nome da música, eu acho que é Mine, não sei o quê. Que ele fala, eu errei, eu não sei o quê, mas eu fiz do meu jeito. E acho que é isso, né? A gente colocar o que a gente tem, o que a gente sente. Eu sempre digo, se tu tá sentindo que vai ser bom, cara, se tu tá sentindo que... É muito da gente, da personalidade, né? Que recado você deixaria para esses jovens que querem começar, querem empreender, querem partir para o ramo da culinária? Que recado você deixa para esses jovens? Olha, a primeira coisa que eu acho que a pessoa tem que ver é qual estilo de cozinha ela vai querer trabalhar ou ela gosta, entendeu? Porque, assim, ó, hoje em dia existe um leque de opções para tu trabalhar em cozinha, né? Então, assim, ó, em primeiro lugar, tu tem que saber qual é o teu estilo e o que tu gosta. Qual é o teu estilo de comer. Porque aquilo que tu gosta e aquilo que tu gosta de comer
vai servir de inspiração para tu buscar coisas diferentes. Então, assim, ó, a pessoa tem que gostar muito, muito, muito de cozinhar e não ter medo de arriscar. Porque, assim, ó, se salgou, se colocou muito sal, faz de novo. Mas, assim, ó, é imprescindível que tenha o amor, o bom senso e a dedicação. Esses são, assim, ó, eu sempre falei, bom senso, dedicação e amor, só vai. Não tem como dar errado. O que você chama de bom senso na cozinha? Bom senso é assim, ó. Um exemplo. Eu falei do buffet glamour e do buffet sucinto, né? Uhum. O buffet glamour, ele tem um custo mais alto. O buffet sucinto, né? Mas, se tu quiser, tu pode trabalhar o orçamento para que tu consiga, de repente, reduzir esses custos só na forma de fazer o negócio. Então, tudo isso o jovem empreendedor tem que analisar. Tem que. Porque, assim, ó... eu trabalho com as marmitas, um exemplo. O dia que tu põe uma carne mais cara, a guarnição tem que ser baratinha. Isso eu chamo de bom senso, para o teu lucro não variar, para basicamente ser o mesmo lucro todo dia. Tu trabalha com uma carne mais em conta, tu pode colocar uma guarnição melhor, mais cara, mas no final, o conjunto, o custo vai ser o mesmo. Diário. Então, isso eu chamo de bom senso. Ter o bom senso o tempero. Tem coisas, por exemplo, assim, se tu vai fazer comida para idosos, tu tem que maneirar no tempero. Agora, se tu vai fazer uma comida que exige... Então, isso eu chamo de bom senso. Tu tem que pensar como tu vai fazer e para quem tu está fazendo. Não é só seguir a receita e entregar. Não. Eu, por exemplo, gosto de uma comida forte, assim, bem temperada. Mas não gosto muito de salgada. Eu gosto de bastante tempero. O que eu chamo de tempero? Cebola, alho poró, pimentão, páprica. Essas coisas que dão um sabor, mas que não altera, né? Por exemplo, só sal, eu acho assim, ó, que fica uma coisa tão normal, só sal e uma pimentinha. Quem não gosta de uma pimentinha, né? Tem gente que não gosta, mas daí tem aquela mais levezinha que tu pode botar pouquinho, aí entra o bom senso, né? Então é isso, eu acho que é por aí. Saber para quem. Fica como inspiração, Carla, as tuas palavras. Eu acho que o que tu traz aqui para nós, da paixão, do bom senso, da dedicação, vale para todas as áreas, para quem está nos acompanhando. Então, parabéns pela tua história. É muito bom conhecer um pouco mais da Carla Link e da empresa também, toda essa paixão, dedicação que a gente sente toda vez que tem a oportunidade de provar a tua comida, mas também a gente sabe que tu transmite isso como pessoa, então realmente muito bom contar essa história. Eu tenho esse meu jeitão assim, até às vezes me criticam, né? Porque eu não sou de muitos luxos assim. Eu ando bem simples no dia a dia e tal. Eu tenho uma prima que ela disse que a gente não pode sair sem batom de casa. Mas eu trabalho numa cozinha, como é que eu vou sair de batom? Vou ir de batom para cozinha. Então, eu sou muito assim, muito simplona, sabe? E esse meu jeitão, eu acho que eu herdei do meu pai. O meu pai era político, né? E daqueles políticos que, quando chegava, ele parava no lugar, porque ele tocava gaitinha de boca. Isso eu herdei do meu pai, esse meu jeitão, assim, eu acho. A minha mãe já era mais fechadona. Parabéns, Carla Link. Olha que história lindíssima você tem. Ai, obrigada. Vai inspira muitas pessoas, mais agora ainda, as pessoas conhecendo essa tua trajetória de luta, de conquistas, de às vezes pensar em desistir. Não, mas eu preciso me reinventar. De que forma? É trabalhando. É trabalhando. Então, parabéns, minha querida. Não dá para parar, né? Senão o 25 governo anos. nos engole. Que hoje nós temos que se preocupar com o governo, né? Imposto daqui, imposto dali. A gente tem que correr atrás. Parabéns. Obrigada. Foi um prazer estar aqui conversando. Eu gosto de falar, eu vou no mercado nas quarta-feiras de manhã, tem bastante idoso.
Eu dou até receita para minhas amiguinhas, elas já me encontram todo dia, toda quarta-feira, 8 e pouco lá, que eu vou buscar Tem um horário verdura, marcado legumes pra... e coisa. É sempre as mesmas que estão lá. Ai, o que dá para fazer com isso aqui? E esse é meu jeitão conversador. Achei até um parente lá, um senhor bem de idade, esse dia que eu nem sabia que existia. E eu sou assim, onde eu chegar. Parabéns, Carla. Foi uma Obrigada. satisfação enorme conversar contigo em mais um episódio do nosso Seriescast aqui pelo Grupo Séries de Comunicação. Odair, obrigada por mais esse certeza, episódio. uma história lindíssima, simples Obrigada. assim, simples do jeito da Carla Link. Esse foi mais um episódio do nosso Seriescast. Lembrando que está sempre com a gente a Odontotop, o Hospital do Dente, que tem tudo o que o seu sorriso precisa em um único lugar. Agende a sua avaliação pelo 54-3104-0050. É a Odontotop junto com a gente. Lembrando, aqui no nosso canal no YouTube, também no nosso Spotify, é só pesquisar por Seriescast ou @canal Grupo Séries. Você encontra todos os episódios do nosso Seriescast com muitas histórias inspiradoras, assim como a história da Carla Link, que esteve conosco aqui na programação. Muito obrigada pela sua audiência e até o próximo episódio.